turma. Então, turma, nós vamos ministrar a disciplina de RH dentro do curso técnico profissional de administração. E aí eu deixei lá como última reflexão de vocês, qual era o conteúdo que vocês gostariam de trabalhar na prática. A minha intenção era trabalhar com vocês hoje o E-Social. Mas nós temos aí 1 hora, mas o intervalo de vocês é só às 10, então eu não vou poder mudar, e eu não sei se eu não consigo, eu não coloquei o certificado digital nesse computador. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma retomada, eu providenciei um conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, não é esse conteúdo aí, isso aí que eu vou trabalhar com vocês agora. Eu não tinha intenção de trabalhar esse conteúdo hoje, porque depois que eu vi que vocês já tinham tido conhecimento, eu ia trabalhar a prática, né? Então, assim, tem um conteúdo que vai ser postado para vocês agora à tarde no Kahoot, que é só para memorização, tá? É do Kahoot, vai ser postado no Classroom, para que vocês respondam lá para eu saber qual é a maior necessidade em relação aos assuntos que nós vamos trabalhar. Então, é assim, nós vamos trabalhar na próxima aula inteira, nós vamos trabalhar dentro do E-Social. Nós vamos abrir aqui a plataforma do E-Social e vamos ver item por item, tudo aquilo que vocês aprenderam, assim, de pedaços, né, de partes, né, de fases que é necessário para poder você entender no total o RH, nós vamos trabalhar dentro do E-Social. Por quê? Porque o E-Social é uma ferramenta do governo que nos dá hoje, filtra, para saber, ela avisa, por exemplo, se... vocês trabalharam, acho que seguro-desemprego, eu não me recordo. Vocês lembram de ter trabalhado, a professora ter trabalhado sobre seguro-desemprego com vocês? Sim. Sim? Então, assim, hoje, se eu sou dispensada, ou se eu saio de uma empresa e tenho direito, preencho os requisitos para receber o seguro-desemprego, eu recebo ele por um período de 5 meses no mínimo, tá? Então, durante esses 5 meses, por exemplo, se eu assumo um PSS no Estado como professora, por exemplo, o seguro-desemprego, eles cancelam o meu seguro-desemprego, não interessa se eu recebi uma parcela ou se eu não recebi nenhuma. A partir do momento que eu retorno ao posto de trabalho, ou retorno ao serviço, eu perco esse benefício, que é o seguro-desemprego. Mesmo tendo direito, mesmo tendo passado alguns meses, eu perco esse direito. Por quê? Porque quando eu sou cadastrada, que nem no caso do professor, cadastrou lá no Estado, eu comecei a trabalhar, cadastrou lá no Estado. Essa informação, ela fica disponível em todas as plataformas do governo. Fica disponível para os bancos institucionais que são vinculados ao governo, fica para o seguro-desemprego, para a assistência social. A partir do momento, se você tem direito à Bolsa Família, a tua família recebe lá o benefício da Bolsa, você perde esse benefício a partir do momento que é registrado. E por isso que existe esse filtro. É igual a Receita Federal, é uma malha fina. Um órgão está conectado com o outro, uma informação está conectada com outra. E a partir disso, você perde aquele benefício, que era dado porque você não tinha condições de sobrevivência. Depois que eles entendem que você tem um serviço, que você pode suprir as suas necessidades através daquele emprego e daquele salário, eles tiram isso de você. Então, o E-Social é essa ferramenta. É a ferramenta que vai dizer que eu te contratei ou que vai dizer que eu te demiti, te mandei embora, te exonerei. Não, exonerei não, porque a exoneração, ela faz parte do governo.
e a demissão faz parte da empresa privada seletista, que trabalha com a CLT. Então, assim, nós vamos... acaba virando tudo uma bagunça, né? Mas o E-Social, vocês vão ter que saber tudo aquilo que é oferecido, ou que é cobrado, ou que a legislação cobra do empregador, seja ele governo, seja ele empresa privada, tem que estar no E-Social. Então, nós vamos entrar nessa ferramenta do E-Social, vamos colocar lá o nome do funcionário, vamos ver todas as etapas, o que exige. É no E-Social que você libera o fundo de garantia através de uma chave, quando você dá as informações. É no E-Social que você gera o seguro-desemprego. Eles precisam liberar no E-Social para que você vá lá na Caixa e libere, através da conectividade social também, o seguro-desemprego. Outra coisa, vocês também agora, vocês vão sair do ensino médio e vocês podem fazer, as empresas hoje estão dando oportunidade do primeiro emprego, tanto nas empresas governamentais quanto nas empresas privadas. Então, eles fazem isso através de estágio. Por exemplo, você está fazendo curso de técnico em administração. Eles podem abrir lá um estágio para os alunos do ensino médio que estão concluindo o curso, para que eles possam fazer estágio nas empresas. E posteriormente, né, sejam efetivados. Então, assim, é uma coisa muito interessante para vocês, porque é o primeiro emprego de alguns, né? Porque tem adolescentes que, a partir dos 14 anos, você já tem como ter o primeiro emprego, né? Respeitando a legislação lá, hoje já tem essa prioridade de ofertar para você esse primeiro emprego e de ofertar para você esse estágio. Eu vejo muito, foi uma área que cresceu muito, o estagiário, e hoje a gente vê os jovens já galgando aí, subindo, né, escalando degraus assim, bem importantes dentro da empresa, dentro do governo. Tudo isso por conta desse estágio, por conta desses cursos técnicos. Né? Então, cresceu muito a demanda dos cursos técnicos em todas as áreas. Por quê? Porque uma das exigências hoje é que você tenha, no mínimo, um conhecimento técnico. Por que tem que ter um conhecimento técnico? Porque os termos são técnicos, para você lidar com aquelas plataformas, por exemplo, do E-Social, da conectividade social, você tem que ter o mínimo de conhecimento técnico. Professora, mas isso aí é informática. Não, você precisa saber lidar no mínimo com as ferramentas de informática. Porém, você tem que ter conhecimento da legislação, né? Para eu contratar alguém hoje, que se eu tiver uma empresa que tenha uma quantidade acima de 10 funcionários, eu tenho que ser sindicalizada. Professora, mas não tem mais obrigação de ser sindicalizado. Para vocês eu acredito que vocês tenham acompanhado aí nas notícias que esse governo, ele está criando, retomando, né, a cobrança dos sindicatos, o pagamento aos sindicatos pelos empregadores. Então, assim, você, funcionário, você, estagiário, não tem a obrigação de se filiar a um sindicato. Porém, você tem que ir lá fazer uma carta de próprio punho, ir lá no sindicato e dizer, eu não quero ser sindicalizado. Se você não fizer isso, você vai ser automaticamente obrigado a pagar a tua taxa, porque a empresa vai ser obrigada a descontar a tua taxa do sindicato. 1%, 2%, 10%, depende do sindicato. Então, assim, o E-Social, essa ferramenta que ela fecha o ciclo contra o empregador de uma tal forma, né, em relação àquilo que ele precisa pagar
e pagar corretamente de benefícios para o funcionário, conforme a legislação trabalhista, que para que você manuseie essa ferramenta, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de legislação. Você tem que ter algumas definições o professor que está te ajudando a entender essa ferramenta tem que ter a noção da legislação para a gente não fazer e não cadastrar nada errado, porque uma coisa cadastrada errado gera lá na frente um processo trabalhista por um erro humano, tá? Então você cadastrou errado, o contrato vai ficar errado até o final e lá na frente o funcionário vai ter direito e você vai ter que pagar, tá? Então assim, vamos fazer uma retomadinha até 10 horas, nós vamos pegar, vai dar para eu passar esse conteúdo para vocês. Não era a intenção, tá? A minha intenção era dar a primeira aula, fazer o intervalo, voltar com outro computador e entrar direto no e-social. Mas como a gente não está tendo essa condição, então a gente vai só tomar e dar uma pincelada no que tem. Beleza? Mesmo porque também é o primeiro dia e eu não quero que vocês pensem assim, poxa vida, mais uma professora chata, mais uma aula chata. Eu quero que essa aula seja legal. Porém, eu sou professora, né? Então, eu tenho que falar com vocês de conteúdo. Por isso que eu pergunto para vocês e eu vou apresentar lá uma avaliaçãozinha, uma atividade, para vocês responderem, para ver assim, se vocês ainda lembram de tudo aquilo que vocês aprenderam lá atrás, no ano passado e no bimestre passado. Bimestre não, trimestre passado. Deixa eu tomar uma aguinha para a gente ir para frente. Eu sei que vocês já aprenderam o que significa RH lá atrás. Então, a gente só vai tomar assim, uma retomadinha e eu só vou ler para vocês ali o que eu coloquei em negrito, tá? Que é o responsável, quais são as funções que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios. Englobei tudo, tá? Aí dentro disso está tudo. O que eu achava interessante, nós temos um tempinho ainda, até o intervalo de vocês. Eu gostaria, se fosse possível, né? Se vocês concordarem, que vocês virassem a cadeira, de frente para um colega virasse a carteira para o outro. Fica de frente um para o outro. Legal, é isso aí. Antigamente, quando a gente ia participar, quando a gente queria uma vaga de emprego, a gente chegava lá na agência que estava contratando ou lá na Rua da Cidadania. Antigamente, gente, que eu estou falando para vocês aí tem 5 anos. Assim, é um médio prazo. Há 5 anos, a gente entrava numa empresa de RH para entregar um currículo, para fazer uma entrevista, a gente ficava desse jeito que vocês estão aí. Sentava, o recrutador sentava na nossa frente, do jeito que vocês estão aí. Só que não tinha as carteiras, era só a cadeira, né? Ele sentava na tua frente com uma prancheta na mão, olhando para você e te perguntava. Ele pegava ali o teu currículo e te perguntava quanto tempo você tem de experiência. Você já colocou tudo no currículo, o tempo que você tinha de experiência, quanto tempo você trabalhou na empresa, quantas empresas você trabalhou. Ele ia te perguntando. Ele não olhava no papel, ele estava com o teu currículo na mão, mas ele não te perguntava. Você colocou aqui que você trabalhou 5 anos. Ele olhava para os teus olhos e perguntava para você tudo novamente. Você tem experiência nessa área?
Quanto tempo você tem? Em quais empresas você trabalhou? Em que ano você se formou? Olhando para você. Essa era a metodologia e a forma de trabalho das empresas de RH. Você levava o currículo e ela pegava. Depois disso, foi mudando tanto as nomenclaturas daqueles significados do que acontecia dentro do RH, né? E hoje você não faz nada disso. Hoje, eu não sei, você entra no RH hoje, eles te dão uma prancheta com papel e caneta, te mandam sentar lá numa cadeirinha, você responde, sei lá, 50 questões de sim ou não, de é ou não é. Você não informa mais nada no RH. Eles perguntam, você é casado? Não. Você tem filhos? Tenho. Quantos de menores? Quantos vão para a creche? Aí, assim, dependendo do que você responde, tem mais 20 perguntas para você responder. Por quê? Porque eles querem construir o funcionário que eles desejam. O funcionário que eles desejam, dependendo do segmento que você está procurando emprego, o segmento que você vai se candidatar, eles idealizam um funcionário que é perfeito. Eles querem um funcionário perfeito. Aí o funcionário perfeito, ele tem que passar por fases. Então, primeiro, você responde esse questionário de quase 50 questões. Depois, você vai para uma segunda fase, que é a segunda fase da entrevista. Hoje em dia, antigamente, eles não olhavam se você tinha o cabelo loiro, se você tinha o cabelo moreno, se você usava piercing, se você não usava. Então, assim, tirando as tecnologias, tirando as empresas de gestão que trabalham com o computador, que essas pessoas, não interessa quem esteja na frente do computador para elas. Mas se você vai concorrer a uma vaga num comércio aonde você vai ser a imagem da empresa, ou você vai administrar essa empresa, eles vão sim te questionar, te entrevistar, te fazer avaliação de psicotécnico para saber se a forma que você pensa. Eles vão te fazer desenhar no psicotécnico para saber se você tem estrutura emocional, se você tem estrutura de conhecimento. Tudo isso, gente, hoje em dia é feito através de testes. Ou seja, não tem mais o RH antigo. O RH antigo não existe. Bom, primeiro que hoje em dia a gente fala gestão de pessoas. Então, assim, a nomenclatura, não sei se essa nova nomenclatura a professora já chegou a apresentar para vocês. Hoje nós temos gestão de pessoas. Tá? E os aplicativos, as empresas criaram... Na verdade, as empresas de tecnologias criaram plataformas. Como é que eu vou falar para vocês com mais clareza? Aplicativos, tá? Então, não vamos falar em plataforma, vamos falar em aplicativo. As empresas de tecnologia hoje criaram aplicativos de RH. Ô, professora, mas só está dizendo que tem o e-social, só está dizendo que tem a conectividade. Sim, eles criaram ferramentas que, à medida que você vai lá, coloca o nome, ou você coloca o CPF de uma pessoa que está procurando emprego, ou de uma pessoa que está se candidatando a uma vaga na empresa, você coloca o CPF, puxa todas as informações. Puxa onde ele estudou, puxa onde ele se formou, puxa os pais, puxa os dados de nascimento, puxa se tomou vacina, se não tomou vacina. Então, hoje é diferente. Hoje a gente não consegue mentir no currículo. Você tem que informar no teu currículo o que realmente você é, o que realmente você fez, quanto tempo você realmente trabalhou. Você não pode omitir informação hoje. Por quê?
Porque essa informação chega na mão de quem está te contratando, vai te contratar. E o e-social, ele traz agora a tua carteira de trabalho digital. Eu não sei se a professora chegou a trabalhar também a carteira digital de trabalho com vocês. É muito legal. Eu vou baixar também a minha carteira de digital para mostrar para vocês como funciona. Hoje você acha que vai se aposentar, você entra lá e consegue ter o teu relatório para saber quantos anos, quantos meses, quantos dias e quantas horas você pode se aposentar. Quanto tempo você pode se aposentar se você por trabalho, por tempo trabalhado? Quanto tempo falta para você se aposentar por idade? Quanto tempo falta para você trabalhar, somando aquelas datas que vocês viram lá que tem que completar 90 pontos, por pontos? Então, assim, é muita coisa, porém é uma coisa simples. Com um nome de um funcionário, eu levanto muitas informações. Então, assim, esse trabalho que você vai ter é um trabalho muito legal. Por quê? Porque ele faz parte de um setor importantíssimo de qualquer empresa. Porque é o controle de pessoas, é a gestão de pessoas. Então, assim, tem muita gente envolvida, né, num trabalho. Antigamente, uma pessoa só era suficiente. Hoje, não. Hoje, a gente precisa de, no mínimo, dependendo da quantidade de funcionários, 5 pessoas dentro desse recurso de RH para poder trabalhar e dar conta de tudo, né? Porque você precisa preencher muitos dados para você trabalhar. Então, hoje, assim, eu gostaria que vocês colocassem para mim, todos têm um papel na mão aí, né? Então, eu gostaria que vocês colocassem para mim, na concepção de vocês, com as palavras de vocês, né? Qual é a forma de contratação? Vou colocar... Eu não sei se foi trabalhado todas as formas de contratação com vocês. Ela trabalhou essa parte que eu falei, PSS, emprego público, seletista, estatutário? Não. Então, é assim, ó. O seletista é aquele funcionário, aquele colaborador. Hoje em dia, a gente não chama muito funcionário, dependendo do setor, a gente chama colaborador. Ele é regido, a legislação é regido pela lei, pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Então, assim, todos os funcionários de empresa privada são seletistas, tá? E todos os funcionários de empresa governamental são estatutários, tá? Tem uma legislação própria, específica, determinada. E fora isso, nós temos, dentro do governo, também das instâncias governamentais, nós temos o processo seletivo simplificado, que é esse que vocês conhecem, os professores, que ficam temporariamente, todo ano eles saem, quando não prorroga o contrato deles, eles saem. Aí vem outros professores, ou vem os mesmos, mas dentro de um processo seletivo, por tempo determinado. E temos o emprego público, que é uma forma de contratação seletista, porque o funcionário do emprego público, apesar de ser contratado pelo órgão governamental, ele também é seletista. Ele tem os direitos dele, são os direitos de quem trabalha na empresa privada. Então, é assim, dentro disso, nós vamos ter que trabalhar, porque isso é bem interessante e bem importante. Eu gostaria, num resumo, assim, eu acho que 5 linhas tá bom, gente, 5 linhas, que vocês colocassem para mim aquilo que vocês lembram de ter trabalhado, aquilo que vocês lembram
do significado conjunto de RH. Para que eu quero isso? Eu vou pedir para a mediadora tirar uma foto para mim dessa informação de vocês, para a gente construir um trabalho, tá? Então, assim, como a gente vai fazer tudo na prática, construir um trabalho, que daí vocês vão estar botando a mão na massa sem ter que ficar lembrando de muita coisa, e quando a gente for fazer a avaliação, a gente também não vai fazer aquela avaliação tradicional, né? Nós vamos fazer a avaliação prática, tá? A avaliação prática, espero que vocês não tenham problema nenhum em entrar na frente da câmera e responder, porque ela vai ser oral. Alguém tem alguma coisa contra a prova oral? Ei, falem agora ou calem-se para sempre. Vocês gostam ou não gostam? Posso fazer uma avaliação oral lá na frente? Eu espero vocês voltarem do recesso. Pode sim. Posso? Ah, então beleza. Beleza. Porque aí a gente vai assim, mas eu vou dar um exemplo que eu fazer. A gente vai registrar, nós vamos criar um modelo, eu vou pegar um modelo em branco de carteira e a gente vai registrar dentro da legislação, acompanhando o que a legislação cobra, né? O que as convenções coletivas do trabalho cobram, a gente vai registrar um funcionário e vai fazer todas as etapas. Por isso que eu estou falando que é oral. É oral, mas é tranquilo, porque vocês vão estar desenvolvendo aí o trabalho, né? Sem precisar consulta, sem precisar nada. Só com aquilo que a gente vai aprender na prática. É muita informação. Eu sei que para a primeira aula, sim, é muita informação. Mas é um assunto que depois que a gente começar a trabalhar na prática, vocês vão ver que vai ser bem legal. Vocês vão aprender muita coisa, né, em pouco tempo. Se você só assim, se ligar nas minhas falas, você vai conseguir construir uma linha de raciocínio em relação a isso. E como vocês, falta pouco para vocês saírem, né? E agora já chega no final que vocês já não querem mais ficar aí lendo, querem botar a mão na massa, é um prato cheio, a gente vai trabalhar só prática, tá? Eu vou seguir aqui com esse conteúdo, enquanto vocês anotam aí, tá? Eu vou falando aqui, vocês só vão ouvindo aí e vão escrevendo aí para mim aquilo que eu pedi. Eu vou pular alguns slides aí, né? Que vocês podem ler aí para vocês se recordarem alguma coisa. E bem interessante que eu acabei de falar com vocês, né? Que a administração dos recursos humanos, hoje ela é conhecida como gestão de pessoas, tá? Gestão de recursos humanos, gestão de pessoas é a mesma coisa. E aí o que é muito importante que vocês guardem são os verbos. Sempre quando a gente vai estudar uma matéria, a gente consegue gravar a matéria, gente, através dos verbos, tá? Então, vamos lá. Qual é o verbo que rege a gestão de pessoas? Planejamento, organização, direção e controle. Ei, professora, mas isso aí é de marketing. É de marketing, mas isso aí... Imagine uma empresa que não é organizada e não existe um planejamento. Você já imaginou? O Estado tem... Vamos chutar um número, né? Vamos chutar um número. 600 mil funcionários, vamos supor. Você já imaginou você ter 600 mil funcionários e você não ser organizado? Eu tenho 600 funcionários, eu tenho que controlar as férias, eu tenho que saber quando ele vai tirar férias, ele tem direito a licença maternidade, agora ele tem direito à licença paternidade, eu tenho que controlar isso. Ele tem direito a atestado, a cuidar da saúde, ele tem direito
a acompanhar o filho, a acompanhar o pai. A legislação vai dizer tudo isso, em que situações você pode fazer tudo isso. Então, já imaginou eu com 600 funcionários e não planejar, não ter saber quem vai sair de férias no mês, quem vai substituir? É planejamento? Eu preciso planejar para me organizar. Por quê? Porque uma empresa organizada, eu tiro o meu relatório, esse mês fulano, ciclano, beltrano pediu férias, então dá para conceder? Dá para conceder, então vamos conceder, tá? Dirigir e controlar. Por que dirigir? Porque toda empresa precisa de alguém que esteja à frente. Nesse caso, é o gestor. A gente vai ver lá na frente que a gestão de pessoas demanda que tenha um chefe. Esse chefe chama-se gestor nos dias de hoje. É ele que vai gerir os recursos humanos, é ele que vai organizar, é ele que vai dar respostas para as pessoas. Então, é preciso que alguém dirija e controle esse negócio. Eu trouxe também bem simplificado para vocês. Qual é o conceito de gestão de RH? O que é gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas? Tá? É o que eu disse anterior, é um setor muito importante, ela é uma área estratégica da empresa, né? Porque ela é responsável por organizar os colaboradores para que eles alcancem os objetivos. Óbvio, eu idealizo, a partir do momento que eu vou contratar você lá, eu vou fazer uma entrevista. E dentro do que eu tenho de planejamento para aquela vaga, eu vou pegar uma vaga dentro do RH, para assim dar um exemplo bem legal. Eu estou procurando uma pessoa que venha me auxiliar para fazer a folha de pagamento. Uma coisa muito importante dentro do RH, do Estado, é a folha de pagamento. Porque você já imaginou, de 600 funcionários, 300 reclamando que o salário está errado, que o vale transporte está errado, que não foi pago o salário família. Então, assim, a pessoa que vai assumir, ela tem que mostrar para mim que ela tem responsabilidade. Isso acontece aí, quando eu estou de frente para quem vai me contratar, estou fazendo a entrevista, ele está avaliando tudo isso em mim. Ele está avaliando se eu tenho iniciativa, ele está avaliando se eu tenho competência, ele está avaliando se eu sou uma pessoa que presta atenção e olha nos olhos. Então, assim, eu estou sendo avaliada em vários quesitos, só nesse momento que ele está conversando comigo, na entrevista. Então, você que vai para essa área, você tem que ter um outro olhar, porque eu estou falando para você do lado do colaborador, do empregado, mas você vai estar do lado da empresa. E você que vai procurar esse funcionário e é você que vai buscar nele esses requisitos. E é isso que eu preciso. Eu preciso que vocês se coloquem no lugar das empresas. A gente vai falar como funciona, mas do lado da empresa, vocês vão ter que ter um outro olhar. Isso é administração, tá? Quando você está administrando. No caso, você vai ser técnico de administração, ou você, em algum momento, nem só necessariamente aqui, nessa disciplina de técnico de administração, você vai ouvir falar nesse assunto, né? Por toda a sua vida, no momento em que você estiver formado, for procurar um emprego, você vai utilizar todas as informações que a gente vai trabalhar aqui. Você vai saber os seus direitos, né, de acordo com a legislação, e são muitos. Você vai saber as suas obrigações, de acordo com a legislação. Mas como assim obrigação, professor? Obrigação não é aquilo que o meu empregador lá vai me dizer, você tem que fazer isso, isso e isso. Necessariamente não. Ele vai te pedir sempre mais.
mas dentro daquilo que você desenvolve, aquilo que você é contratada. Se você é contratada para ser auxiliar administrativa, você não vai aceitar que o teu empregador te mande limpar a cozinha, limpar chão, limpar banheiro. Você não vai aceitar isso. Por quê? Porque você não foi contratado para isso. Então, assim, a gente precisa saber quais são as nossas obrigações dentro da nossa profissão, dentro daquilo que a gente escolheu para seguir. Né? Então, é necessário. Ó, eu trouxe essa fala aqui porque o papel do RH moderno é isso, é recrutar. Olha lá, ó, selecionar e alinhar talentos que combinam com a cultura e o objetivo da organização. Foi aquilo que eu disse lá no início para vocês. Né? A empresa de hoje, o gestor moderno, a empresa moderna hoje, ela mudou também o perfil do profissional que ela quer. Hoje a gente fala talentos, né? Mas talentos que a gente fala assim, são talentos em relação a isso que eu falei, acabei de falar, em relação à iniciativa, em relação ao comprometimento, em relação a vestir a camisa, em relação a uma visão mais ampla. Eu vejo além daquilo que eu estou vendo. É esse profissional hoje que as empresas buscam. Né? Um profissional que você não tem que ficar cobrando. E aí, você que vai estar do outro lado, vai ter que ter essa visão para o talento. Ih, professora, mas eu não sou nada talentosa, imagine buscar talento nos outros. Mas não, você vai apurando o teu olhar, apurando o teu ouvido, você vai prestando atenção naquilo que o entrevistado lá, a pessoa que você está entrevistando, o que ele está falando. Você faz umas perguntas para ele para saber o que ele acha. O que você acha da utilização do celular durante o trabalho? Se ele disser para você que ele é contra, que não tem que usar celular durante o trabalho, é mentira. Ele vai estar mentindo para você. Então, é mais coerente dizer assim, olha, eu uso, mas aí eu vou evitar usar, vou usar no meu horário de cafezinho, lá quando for tomar um cafezinho, no meu horário de intervalo. A primeira coisa que eles perguntam hoje, você fuma? Por quê? Porque algumas empresas têm ala para fumantes, outras empresas não admitem que você fume. E daí? Você é um fumante que fuma todo dia. Entenderam? Ao tanto de coisa que envolve esse setor. Eu não sei como que a professora trabalhou, né? Se ela trabalhou só apontando conteúdo para vocês, explicando, né? Mas tudo isso eu quero que a gente tenha percepção para poder, na hora de trabalhar na prática, vocês se saírem bem. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão se sair. Só tem uma coisa que agora eu lembrei, que eu falei do celular. Eu gostaria de pedir para vocês, quando a gente for trabalhar com o celular em sala de aula, eu vou de antemão ligar pro coordenador, né, e pedir autorização e informar que aquela aula a gente estava planejando se é possível. Então, assim, durante as minhas aulas, eu gostaria que, sem que a gente tivesse autorização da escola, vocês não ligassem o celular. Por quê? Porque eu gosto da atenção, eu estou vendo que vocês estão aí se dedicando àquilo que a gente está se propondo agora, nesse momento que eu pedi para vocês. Mas, às vezes, atrapalha muito quando a gente está explicando e a gente vê que o aluno está com a mão no celular. E vocês não pensem que a gente não vê daqui. Eu consigo observar. Eu não falei com vocês, né? Eu tenho 10 anos de estado como pedagoga. Eu sou pedagoga. Sou professora de português. Sou jornalista. Então, assim, eu estava à frente de uma empresa como administradora por 3 anos.
e eu era responsável por 220 funcionários. Então, assim, tudo que eu estou trabalhando com vocês é na prática, tá? Eu vivenciei na prática e a gente vai trabalhar na prática. Então, até aqueles defeitos que a gente comete, às vezes, equívocos sem querer, quando a gente está trabalhando no RH, eu vou dar os toquezinhos para vocês também. Exemplo, o funcionário me ligou hoje e me disse que tem que levar o filho no médico. Beleza, ele tem direito, a legislação respalda. Porém, quando ele me trouxe a declaração, ele me trouxe a declaração no nome dele, não me trouxe a declaração no nome do filho. Eu posso aceitar essa declaração? Alguém sabe me responder? Vou fazer a pergunta vou fazer o comentário novamente. O funcionário me ligou e disse assim, hoje meu filho amanheceu queimando de febre, eu preciso levar ele no posto de saúde, não vou poder ir ou vou me atrasar. Eu falei, não, tudo bem, vou achar alguém, foi bom você me avisar, eu vou achar alguém para te substituir. Só que daí, quando ele me chega amanhã para trabalhar, ele me traz uma declaração que está no nome dela e não está no nome do filho. Eu tenho a obrigação de aceitar? Não, porque... Fala em alto. Sim ou não? Respondo sim ou não. Alguns estão dizendo depende e outros não. Veja bem, ela me pediu para sair para acompanhar o filho. Se o filho for menor de 12 anos, ele só pode ser atendido no hospital, no posto de saúde. O médico só atende se a mãe estiver presente ou se tiver um responsável presente com o menor. Então, o que acontece? Ah, professora, mas você está falando da declaração. Então, o que acontece? Ela tem a obrigação de acompanhar o filho. Então, independente do nome do filho ou do nome da mãe, eu tenho que aceitar essa declaração. Tá? Se isso acontece num órgão governamental, você apresentou um atestado. Ó, meu filho está com dengue e ele vai ter que ficar afastado uma semana e eu vou ter que ficar com ele uma semana. O atestado está aqui de uma semana no nome da mãe. Se ela apresenta isso numa empresa privada, tranquilamente a gente tem que abonar, tem que aceitar, ela não vai perder. Mas se ela apresentar isso hoje na Secretaria de Educação, num órgão de governo, quando for o atestado com mais de 3 dias, ela tem que passar pela perícia. Então, assim, a gente vai entender lá na frente que é diferente as exigências da legislação para a empresa privada e para a empresa pública. Tá? Então, isso é interessante. São coisas assim que vocês precisam saber, independente de amanhã vocês administrarem uma empresa ou não, porque vocês serão funcionários. Então, a gente vai entender quais são os seus direitos enquanto funcionário de qualquer empresa que vocês vão trabalhar lá na frente, tá bom? Vocês conseguiram concluir aí? Sim. Sim? Um de vocês aí poderia apresentar para mim? Quem gostaria? Alguém se dispõe? Ela fez. Quem que gostaria de responder? Gente, não precisa ficar assim. Vamos trabalhar assim bem. Eu sou tranquila nesse ponto. Se você tiver dúvida, você ergue a mão e diz, professora, não entendi, dá para você explicar de volta? Se você colocou ali, ó, professora, eu só lembro disso. É isso, eu só quero saber, assim, qual é a concepção de vocês do que vocês aprenderam, entendeu? Para eu poder seguir em frente. Quer participar?
da jornada de trabalho. A Andréia quer responder. Tá. Obrigada, Andréia. Pega e vai. Quer ir mais perto ali para ela ver quem quer? Bom, professora, eu lembro que a gente trabalhou sobre a jornada de trabalho, que jovem aprendiz trabalha 4 horas por dia, mas numa empresa normal por semana são 36 horas e 44 horas por dia, por semana, que são 24 horas por dia e 48 horas de folga. Ah, entendi. Entendi. Você lembrou mais, o que gravou mais foi a jornada. Jornada de trabalho. Ah, então tá. Não é isso aí mesmo que eu queria. Porque vejam bem, eu entendi já que ela colocou o básico da jornada, né? Se a gente trabalha a gente pode trabalhar de 40 a 44 horas no horário normal e a gente trabalha em regime de escala, dependendo do serviço. Você vê que tem gente que trabalha à noite, né? 12 por 36, 24 por 48. E o Estado, por exemplo, o DEPEN, que é a penitenciária lá, a cadeia, é 24 por 72. 72 horas, né? Então, assim, nós temos aí hoje umas 3 escalas de trabalho. Mas a mais conhecida é essa, que a gente trabalha 8 horas por dia, 40 a 44 horas semanais. Algumas empresas, sim, outras não, né? Normalmente, as empresas governamentais, elas trabalham 40 horas, porém, quando tem lá, vocês já viram lá no posto de saúde, aquelas campanhas de vacinação, aí os funcionários precisam ir trabalhar, daí eles pagam essas 44 horas dessa forma. A diferença é que eles ficam devendo da carga horária. Que bom, então assim, só levanta a mão para mim quantos mais abordou assim jornada. Pega bem alto, amor. Tá. Sem precisar vir aqui na frente, qual o outro assunto que vocês colocaram aí no papel? Outro assunto, gente. Tem mais. Vamos, pessoal. Fala aí pro processo seletivo. Processo seletivo, professora. O Nicolas quer... Tá, me diga uma coisa. Qual assunto que vocês gostariam de abordar? Assim, que vocês acharam mais interessante? Fale alto lá para... O Pedro falou direitos trabalhistas. O Pedro sobre direito trabalhista. Opa, muito bom. Eu vi que lá a professora não trabalhou mesmo legislação. Então tá, então vamos se organizar dessa forma. A gente vai trabalhar na próxima aula prática, tá, gente? Vocês não precisam, pode ficar tranquilo. Nós vamos trabalhar a aula prática de E-Social. Por quê? Porque tudo aquilo que vocês viram ano passado, tudo aquilo que vocês viram desde o início desse primeiro trimestre até agora, né? Que eu vi que teve um conteúdo bom de RH, tudo isso daí a gente vai relembrar lá no E-Social, tá? Com uma diferenciação que vocês não estudaram a legislação. Então, eu vou preparar uma aula bem legal para a gente estudar a legislação. Não daquela forma lá, como os estatutos, como a lei de consolidação do trabalho. Ela mudou, teve várias mudanças. Então, eu vou pegar tópicos. Por isso que eu perguntei para vocês aí, para vocês colocarem no papel, o que vocês lembram. Jornada, eu vi que a jornada, assim, conforme a colega simplificou aí, ela já abordou o principal da jornada, né? Então, processo seletivo a gente dá uma pincelada, porque é aquilo que eu falei para vocês, são 4 tipos de contratação num primeiro momento. E tem mais uma, hoje em dia, que eu vou abordar com vocês, porque... Dependendo para a área que vocês forem escolher, depois que vocês saírem do ensino médio, vocês vão se deparar. Hoje em dia, o governo, dentro da educação,
ele tem grupos de professores que dão aulas temporárias. Como é que eu vou chamar para exemplificar para vocês? Fugiu agora o nome da palavra correta. É assim, ele dá aula de jardim, dá aula de costura, fugiu agora daqui a pouco eu lembro. Então, esses professores, eles não têm nenhum vínculo com o Estado. Ou melhor, eles tinham vínculo. O Estado tinha que fazer um processo seletivo para que eles trabalhassem dentro da escola. Oficineiros, lembrei, oficineiros. Eles são chamados de oficineiros. Então, antigamente, o Estado fazia um processo seletivo, contratava esses oficineiros, eles estavam aí junto com vocês na escola. Estava dando aula de violão, estava dando aula de comunicação, estava dando aula de rádio, estava dando aula de jardim, em todas as áreas, em todas as disciplinas. Era um trabalho interdisciplinar. Então, mas hoje, a modalidade de contratação desses profissionais para a educação mudou. Então, hoje, assim, vocês sabem que existe o MEI, né? O MEI é o microempreendedor individual. Os oficineiros, eu sou professora de taekwondo. Sou professora de taekwondo e aí eu fui chamada para dar aula lá em 3 escolas. Então, na segunda e na quarta eu dou 1 hora, 2 horas de aula numa escola com tantas turmas. Eu dou na terça e na quinta em outra escola com tantas turmas. E daí, eles faziam o processo e contratavam. Agora não. Agora, esse oficineiro precisa ir lá e abrir uma empresa. A empresa é específica. Ele só pode ter a empresa de prestador de serviço autônomo. Porque ele vai ser um prestador de serviço autônomo. Aí, o que acontece? O Estado cadastra a empresa dele. No final do mês, a empresa, o Estado, passa o valor do salário para ele, da horas, ele é contratado por hora. Ele ganha, sei lá, 24 horas, R$24 a hora. Então, soma-se quantas horas ele trabalhou no mês. E aí, ele emite uma nota para o Estado. Ele paga o INSS da nota, né? E ele emite essa nota para o Estado. E o Estado, assim, não tem nenhum vínculo trabalhista com ele. Por quê? Porque ele é um prestador de serviço autônomo. Porém, existe, que nós vamos ver lá na frente, chamada jurisprudência, que diz que, uma vez que o professor oficineiro, está dentro do Estado prestando um serviço, ele é um empregado, terceirizado. Então, ele pode questionar direitos trabalhistas. Então, essa é uma outra modalidade que está surgindo agora, mas também já está surgindo com questionamentos na justiça, tá? Então, gente, nós temos aí um pouquinho mais de 10 minutos, né, juntos, que daí vocês já vão sair para o intervalo. Então, eu quero só que vocês se preparem para a aula que vem, a gente fazer o e-social na prática aqui. Vou trazer o meu computador, vou abrir aqui, vou entrar no e-social, nós vamos entrar, ver todas as ferramentas do e-social primeiro, né? Vamos fazer algumas experiências lá dentro para poder, eu vou cadastrar, depois eu cancelo, na prática mesmo, como funciona hoje. E daí, nós vamos trabalhar legislação. Nós temos 2 aulas, eu acredito que uma aula para vocês verificarem a ferramenta, para a gente pesquisar lá dentro, é suficiente. Então, nós podemos fazer isso na primeira aula
E na segunda aula eu posso trazer alguma coisa de legislação, bem leve, assim, para a gente poder gravar aquilo que é realmente importante. E depois eu posso disponibilizar para vocês também lá no Classroom, para vocês terem acesso como funciona uma convenção, para vocês saberem quanto que é pago para cada cargo e o que vocês precisam pagar, o que o empregador que contrata por aquele sindicato precisa pagar para o funcionário. Isso é bom que vocês conheçam, né? Porque quando eu estava à frente dessas empresas, por exemplo, eu não sabia que eu precisava pagar Senai, Senac. A gente paga percentuais para empresas terceirizadas que fazem especializações. Então, eu posso pegar o meu funcionário e mandar ele fazer um curso, determinar ou verificar um curso para ele no Senac. Esse curso não é cobrado. Por quê? Porque a minha empresa já paga um percentual para que ele possa aperfeiçoar, fazer aperfeiçoamento para funcionários de todas as áreas da indústria ou do comércio. Beleza? Tá bom assim, então, esse combinado da gente? Na primeira aula, a gente trabalhar e-social e na segunda, a legislação? E aí é o seguinte, eu vou deixar um recadinho lá no mural. Vocês também vou deixar aberto para vocês deixarem sugestão lá ou dúvidas. Vocês deixam aberto lá no mural e aí a gente vai discutindo. Vai fazendo trabalho, vai pesquisando, para que seja uma coisa que o assunto seja o assunto que vocês realmente têm dúvida e que seja de importância dentro do trabalho que vocês vão desenvolver nesse curso, né? Beleza? Então, tá bom. Então, é assim, para o próximo professor não me chamar a atenção aí, vocês voltem a carteira para o lugar para a gente poder encerrar a aula. Obrigado. Eu quero que vocês saibam, assim, que eu estou bem feliz com essa disciplina. É uma disciplina que, além do conhecimento pedagógico, né, que a gente tem, o conhecimento que eu tenho na prática, me deixa muito confortável para poder ministrar essa aula para vocês. Que eu quero que vocês aproveitem, como falta pouco tempo, que vocês me explorem um monte. Professor, eu quero saber disso, professor, eu quero saber daquilo. Porque isso que vocês vão levar é aquilo que eu disse, não é só para, se vocês resolverem serem lá no futuro administradores. Vocês vão levar isso para a vida. Entendeu? Tanto como funcionário e como empregador. Se você for chefe, você vai precisar saber. Se você for funcionário, você também vai querer saber, né? Então, assim, explorem, perguntem, questionem, mandem mensagem lá no Classroom. Parece que, eu não sei se a gente já foi adicionado, até ontem, eu acho que eu não tinha sido adicionada. Ou eu vou dar uma olhada lá. Então, e eu vou colocar tudo que for legal lá para vocês, em matéria de conteúdo, eu vou disponibilizar lá para vocês darem uma lida, para vocês ficarem por dentro das coisas, beleza? E vão lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que eu falo muito, né? Como qualquer professora. Precisam falar, né? E a gente vai trabalhar, não esqueçam que eu vou disponibilizar uma atividade lá à tarde para vocês, bem legal, só responder, vai demandar pouco tempo, e é só pergunta e resposta, tá? Bem leve, bem tranquilão, beleza? Então, assim, bom lanche para vocês, e até a semana que vem, tá? Até a semana que vem, foi um prazer conhecê-los, e logo, logo nós vamos fazer uma visita aí para vocês, beleza? Então, fiquem com Deus.